O que é que os guidelines internacionais, isso está incluído, por exemplo, naquele artigo que eu pedi para vocês baixarem da Hurtville em 2017, que é um guia prático de escrita de relatos de caso clínico. Ele preconiza o que, professor? Salvem, gravem isso. O que é um relato de caso clínico? Um relato de caso clínico consiste na descrição detalhada de quê? Eu posso detalhar simplesmente os sintomas. Eu posso detalhar os sinais vitais. Eu posso detalhar principalmente um diagnóstico, uma resposta a tratamento e um acompanhamento de um paciente de forma individual. Mas, professor, eu não tenho só um paciente. Com a mesma condição que eu quero relacionar um achado clínico raro ou incomum, eu tenho 3, 4, 5 pacientes com a mesma condição. Eu posso relatar isso em um estudo de relato de caso? Pode. O que é que a literatura científica internacional preconiza que é uma série de casos? Até cinco pacientes. Acima de 5 pacientes, se a sua unidade hospitalar tem mais do que 5 pacientes, não é tão raro ou incomum. Isso daí você já pode passar para um passo adiante dos relatos de casos, que são os estudos de coorte. Você já pode entrar nos estudos de coorte, não pode deixar de fazer a evidência científica, tá bom? Estudos individuais e estudos até 5 pacientes, relatos de casos clínicos, em que você pode enaltecer somente sintomas, sinais, diagnóstico, tratamento ou acompanhamento. Falar de relato de caso clínico é falar de uma ocorrência nova ou incomum. Professor, obrigatoriamente o meu relato de caso ele tem que ser o primeiro no mundo? Não. O teu relato de caso ele pode ser o 17º, como foi daquele caso de linfoma linfoblástico de primário cardíaco, como nós enaltecemos agora anteriormente. Ele pode ser o 17º. Pessoal, nós temos 8 bilhões de pessoas no mundo. 17 casos clínicos é muito raro. É uma evidência científica muito, muito, muito rara. Então, vão para a literatura, tentem investigar quantos artigos têm semelhante ao seu estudo e entendam que o seu artigo de fato é raro ou incomum. Mas, primordialmente, os relatos de casos eles têm que fornecer novas ideias, novos insights para a prática do profissional de saúde. Eu não posso simplesmente relatar um caso clínico sem nenhum objetivo. O seu objetivo de relato de caso é ensinar. É você mostrar para outros profissionais que se você fizer igual, você vai ter o mesmo acerto. Ou, se você fizer igual, você vai ter o mesmo erro. Professor, então quer dizer que eu posso enaltecer em um relato de caso clínico um desfecho adverso? Deve. Vocês querem que outros pacientes ao redor do mundo tenham também o mesmo desfecho adverso do seu? Não. Isso deve virar uma evidência científica. Terceira regra de relato de caso, para vocês conceituarem o que é um relato de caso clínico, é uma comunicação científica rápida, curta e de relevância. Por que é de relevante? Porque é um achado raro ou incomum. Mas, primordialmente, eu falando um pouquinho da realidade brasileira, os recursos científicos para as pesquisas de coorte, para os estudos casos controles, para os ensaios clínicos, no Brasil, são muito restritos. São poucos os pesquisadores que, de fato, conseguem recursos para fazer pesquisas experimentais. O que é que eu posso dizer para vocês? Os relatos de casos clínicos é exatamente para aqueles pesquisadores que não estão vinculados a grandes institutos, a grandes universidades e que precisam fazer ciência. Não somente o relato de caso clínico, mas também as revisões. Relato de caso, dica, sinais, sintomas, diagnóstico, tratamento individual ou até 5 pacientes, achado raro ou incomum, comunicação científica rápida, curta e de relevância para fornecer novos insights para os profissionais de saúde. E nós estamos falando de profissionais de saúde por quê, professor? Porque nós temos que entender que o relato de caso não é uma exclusividade médica.